Estamos de volta falando sobre o ceticismo, uma consequência da escola aristotélica, e que foi criada por um cara chamado Pirro de Eleia. O que o Pirro de Eleia ele avaliou ao criar a escola cética, ao criar o ceticismo? Bom, Pirro de Eleia ele era um soldado, né? Ele lutou junto com Alexandre, é um dos exemplos que eu citei, né? E ele conheceu muitas sociedades diferentes, muitas formas de existir diferentes. Então, o ceticismo ele vai acabar percebendo que não há uma verdade única, de que não há uma verdade essencial, né? E que a verdade ela pode ser mutável de acordo com um ponto de vista diferente, né? Essa escola ela vai ser fundamental para, inclusive, o futuro da Grécia, né? A Grécia vai acabar se dividindo em vários domínios, né? Quando Alexandre o Grande ele falece, ele não deixa herdeiros para o seu império e os seus generais eles acabam tomando cada um uma parte respectiva ao seu poder, certo? O mais fundamental deles, inclusive, que foi um grande filósofo, foi Ptolomeu, que ficou com a parte do Egito. Enfim, o ceticismo ele vai permear essas sociedades, né? E vai ser uma das formas que vão gerar uma proliferação da cultura grega pelo mundo todo, certo? Alexandre o Grande ele foi o principal conquistador da antiguidade, certo? O Império Romano chegou a ser muito maior que o dele, sim, mas como um homem, um conquistador, Alexandre o Grande, ele tem esse mérito, certo? E quando o seu grande império ele se divide, a essência grega ela já estava tão impregnada que ela vai continuar permeando, né? O sistema político do Brasil, pessoal, ele é o presidencialismo, né? Nós vivemos uma república que é pautada pela democracia, funcione ela ou não, né? Mas república, democracia, aonde que a gente escutou esses nomes? Grécia Antiga. Percebam que dentro desse pensamento, né, de que as consequências de algo elas geram os reflexos em outros lugares, isso aí vai levar, né, algumas questões filosóficas em diversas partes do mundo. A terceira é o epicurismo, criado pelo Epícoro de Samos. O que Epícoro viu? Ele entendeu que a essência do ser humano ela vem dos átomos, né? A filosofia ela já tinha a compreensão atômica, né? Prevendo que o átomo seria a única coisa, o único instrumento que não sofreu um ato. O átomo ele existe, simplesmente, né? E que através desses átomos teria surgido o Big Bang, todo o universo, o planeta, nós como formas de vida e assim vai. Certo? E ele vai estudar, ele vai compreender que dentro desse pensamento, né, de que o átomo é tudo, Deus é átomo e nós somos Deus. Por exemplo, nós somos átomos. Isso nos faz parte de Deus, certo? Então, percebam aí que nós seríamos uma consequência. Se Deus ele é átomos também, Deus teve uma criação, um surgimento. Ou o epicurismo, ele pode dizer que Deus é o próprio átomo, se a gente for pensar na questão mais cristã, mais contemporânea, certo? O próprio átomo, então, ele independe de uma existência. Esse pensamento, esse tipo de pensar é o que vai permear a escola epicurista. E por último, a gente tem o estoicismo. Ele foi feito por Zenão de Cício. O estoicismo, pessoal,
Ele era baseado, e inclusive os filósofos estoicos e governantes que abordaram uma filosofia própria estoica, vão ser chamados de frios, sabe? Porque dentro da compreensão estoica, a felicidade, ela só vem de acordo com afazeres, de acordo com práticas frias, que usassem a razão. Então, se uma tragédia que levou à morte de dezenas de pessoas me gerar lucro, me gerar propriedades, eu não tenho por que ficar triste. Eu tenho que me abster de toda essa tristeza, certo? Pensando que as consequências dessa tal tristeza me gerariam coisas benéficas, coisas boas. Esse é o estoicismo. Essa é a essência principal da filosofia aristotélica, pessoal. Ela foi fundamental para o desenvolver de todo mundo e influenciou a próxima filosofia que a gente vai abordar, a filosofia medieval. Agora a gente tem que parar um pouquinho nesse lance de filosofia e fazer um pequeno translado do século IV a.C. para o século IV depois de Cristo, que é onde a gente vai parar agora. Então, a Grécia Antiga, ela vai influenciar Roma Antiga a crescer muito. Roma vai passar por períodos diversos dentro da sua história. O Reino de Roma, a República Romana, o Império Romano. E no Império Romano, um César, um imperador, chamado Constantino, no leito de sua morte, se converte ao cristianismo. Acontece, pessoal, que o cristianismo ele era um crime em Roma. O fato de você ser cristão, de seguir as ideias de Jesus Cristo, poderia te levar ou para a cova dos leões ou para a cruz, que era uma ferramenta de execução, certo? Só que uma vez que o Constantino ele se converte, isso aí vai gerar algo assim inadmissível para a sociedade romana. Poxa, o último ato do nosso imperador foi se tornar um criminoso? Não, não dá. E isso vai dar a possibilidade de o cristianismo surgir como algo predominante depois em todo o Império Romano. Se o imperador se converteu ao cristianismo, o cristianismo não é mais crime. E melhor, não só não vai ser mais crime, eu passo agora a caracterizar o cristianismo como a única religião predominante no Império Romano. Agora o jogo vira. Se você continuar seguindo aos ensinos de Juno, de Júpiter, de Marte, os deuses da mitologia romana, agora você é o criminoso. Enfim, adaptações vão ser feitas que vão mudar o calendário, a vida como um todo, a sociedade medieval, antiga na época, né? E isso vai acabar, inclusive, gerando uma cisão em Roma. Os romanos eles vão se dividir, né? O império vai ser dividido em dois. O Império do Oriente vai se transformar em Império Bizantino, com capital na cidade de Constantinopla. E o Império do Ocidente vai continuar tendo Roma como sua principal cidade, né, sua capital, e vai continuar se chamando Império Romano. O cristianismo, o catolicismo, ele vai ganhar muita força, mas o império vai enfraquecer muito e vai acabar gerando as chamadas invasões bárbaras que vão deteriorar completamente o Império Romano, né? Porém, a Igreja Católica, por mais que o Império Romano caia, ela só se fortalece. E esse fortalecimento, ele vai vir através de teorias utilizando história grega e história romana. A Igreja Católica percebe que a forma como gregos e romanos, e até mesmo sociedades mais antigas, pensavam, era lógico, era racional. Olha as palavras que eu estou usando. Então, o que a Igreja Católica ela vai fazer? Devemos, sim, estudar.
documentos gregos, documentos romanos. Porém, nem todo mundo pode ler. Só quem pode ler é a Igreja Católica. E é por isso que muitos clérigos, padres, monges, bispos e etc., vão se aprofundar muito nesses estudos filosóficos, galera. Sócrates, Platão, Aristóteles eram livro de cabeceira de vários desses monges, de vários desses clérigos, né? E isso vai acabar dando início ao que a gente chama, né, ao que entra dentro da filosofia medieval, que em essência serão estudos, serão a compreensão do homem, sim, né, mas com uma visão, com um abranger muito mais católico, muito cristão, né? Um cristão até assim, vamos dizer, aflorado, certo? Já que dentro da história medieval, dentro da era medieval, o catolicismo era fortíssimo, né? Impregnado de fato na vida das pessoas. Os padres que estudavam a filosofia dessa época, eles vão estudar, na verdade, né, a chamada filosofia patrística. O nome, ele vem da palavra padre. Dessa forma, uma filosofia de padres, uma filosofia de clérigos, certo? Essa filosofia, pessoal, essa forma de pensar, ela vai colocar muito em pauta a nossa existência dentro do parâmetro bíblico, né? Expondo, por exemplo, o que Deus ele queria de nós ao nos criar, o que nós somos em relação a Deus. E aí, quando a gente fala da filosofia medieval, o primeiro nome que vem assim com uma ênfase um pouco maior é Santo Agostinho. Ele era um monge da Igreja Católica, né, que depois, como vocês podem ver, ele tem o nome de santo, ele foi canonizado depois, e que vai ser aí, né, o primeiro nome, um dos alicerces, podemos dizer, dessa filosofia medieval, dessa filosofia patrística. O Santo Agostinho entendia que dentro da filosofia patrística era necessário os seguintes primórdios. Crer para compreender. Então eu preciso crer na lógica da existência divina, da lógica do meu ser enquanto fruto dessa existência divina. Porém, é necessário também compreender para crer. Dessa forma, eu tenho que ter conhecimentos específicos para acreditar, por exemplo, na graça divina. Eu preciso entender que Moisés abriu o mar pelo poder de Deus para salvar o povo da aflição do Egito. E uma vez que essa graça ela é alcançada pelo povo da época, me demonstra o amor que Deus tem pela humanidade. Dessa forma, crer para compreender e compreender para crer. Duas coisas que vão ser abordadas pelo Santo Agostinho vão ser a forma de que todos nós somos pecadores. Entretanto, diferente de como a gente entende hoje, Deus ele é o bem, certo? Deus ele é o bem. Deus criou, tudo que Deus criou é o bem. Não há nenhuma criatura na Terra que seja má, certo? Se Deus as criou, elas são boas. O mal, então, não existe de acordo com a filosofia de Santo Agostinho. Na verdade, o que a gente entende como mal, de acordo com Santo Agostinho, seria a ausência do bem. Né? E isso ele usa, né, para explicar essa forma de falar o chamado pecado original. O que é o pecado original? É aquela historinha que com certeza todos vocês já ouviram, de que Deus cria o homem. E esse homem, ele era perfeito, né? Perfeito, coexistia muito bem, porém começa a ficar triste, porque vê todos os animais em casal e ele está sozinho. O que Deus faz então? Tira um pedaço do próprio homem e cria a mulher.
essa mulher é o que vai dar início ao pecado original. A gente já chega aí, vamos para mais um breve intervalo, já já voltamos.